Pessoal, o que essa peça aqui tem a ver com o seu Typebot, com o seu WordPress e com a hospedagem de site que você usa? Se você não sabe, é hoje que você vai descobrir o porquê eu brigo tanto aqui no YouTube. Quando eu vejo essa galera que chegou recentemente, ou que já está até um tempo no YouTube, falando sobre o servidor da empresa X é melhor que o servidor da empresa Y. Compre este servidor que eu coloquei o link na descrição porque ele é melhor. Cara, sinceramente, a maioria das pessoas que hoje estão criando conteúdo no YouTube sobre automação, tecnologia, entre outras coisas, tá? A maioria não tem know-how nenhum para falar sobre isso. Eu estou na área de tecnologia há mais de 20 anos. O meu primeiro emprego eu tinha 12, 13 anos. Eu tenho 36 anos. Nesse meio tempo, eu ocupei cargos mais executivos do que técnicos, cargos mais técnicos do que executivos. Meu primeiro emprego foi montando data centers, foi trabalhando com infraestrutura. Na época onde cloud era mato aqui no Brasil, eu trabalhava com servidores. Trabalhava com servidores Windows Server, com Debian, Red Hat, tudo montando estruturas de servidores para prover arquivos na web, via link direto, via FTP, enfim, nós tínhamos N técnicas na época, montando servidores com Windows local para web, com Linux, enfim, N situações. Eu literalmente montava servidores. E até hoje eu gosto muito, inclusive, é uma das coisas que eu vou fazer aqui no canal. Eu vou trazer um quadro muito legal sobre servidores fisicamente para vocês. Por que eu estou falando isso? Muita gente vem na comunidade e é uma frase, eu vou colocar alguns prints na tela para vocês entenderem que muita gente fala, a Contabo é melhor que a Hoshinger, a Hertzer é melhor do que a Digital Ocean, sem nenhuma propriedade. O que a pessoa fala geralmente é, eu rodei minha aplicação lá e ficou horrível. Cara, você entende que essa métrica é, de longe, a pior métrica para você ter? Porque você, como uma pessoa que está tentando rodar uma aplicação, mesmo que você não seja técnico, não saber o porquê a sua aplicação estava com problema é mais responsabilidade sua do que do host que você está rodando. Então, eu quero explicar aqui o conceito de VPS. É um vídeo didático e vai ser bem legal para vocês, eu garanto. Eu garanto que para quem gosta do assunto vai ser legal. Então, bora lá. O que é isso daqui? Isso daqui é uma placa-mãe, tá? Isso daqui é uma placa-mãe do Intel Xeon X79. Tá bom? Placa-mãezinha chinesa safada, tá? Mas é uma placa-mãe que a gente tem aqui de um outro servidor que a gente montou e desmontou ele e atualizou ele. Isso daqui, ele roda esse Xeon aqui rodava dentro dessa placa-mãe aqui. Isso daqui é um Xeon 2680, tá? E é basicamente isso que você tem dentro da sua VPS quando você compra. Você tem uma máquina, que eu vou colocar na tela como que é montada no data center, uma placa-mãe, um ou dois processadores, que podem ser Intel Xeon ou AMD EPYC, armazenamento NVMe ou armazenamento em SSD, ou armazenamento em HD SAS, tá? Que é muito utilizado. O que isso faz com o seu equipamento, com a sua VPS? Funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma máquina, como essa daqui, por exemplo. Essa máquina aqui tem 6 núcleos e 12 threads, ok? Ela tem hyperthreading. Sem problema. André, o que é hyperthreading? Eu posso explicar no outro vídeo, mas basicamente são... Vamos colocar de uma maneira bem rudimentar, que são núcleos simulados para aumento de performance. Ok. Então eu posso pegar nessa máquina aqui e montar uma VPS para vocês, usar um sistema de virtualização, para vender para vocês pedaços da máquina física. Esta máquina tem 64 GB de memória RAM. Então eu posso montar pequenos servidores com 2 núcleos, então, se eu for ser 100% honesto, eu posso montar para você aqui 3 VPS com 2 núcleos cada uma e dividir os meus 64 GB de RAM entre os seus planos, tá? Lembrem-se, e isso é extremamente importante, o que eu fiz aqui foi pegar o hardware físico da minha máquina e dividir ele em hardwares virtuais, por isso VPS, Virtual Private Server. Se você comprou um servidor e falaram para você que era dedicado, e na descrição estava escrito vCPU, sinto lhe informar, amigão, você comprou um servidor virtual, como qualquer outro, tá? Servidor dedicado, você tem que ter acesso à máquina física. Em servidores dedicados bare metal,
você consegue alterar até configurações de BIOS, tá? Então, isso sim é uma máquina dedicado, único a você. Na maioria dos casos, quase ninguém precisa disso. Então, uma VPS, ela é totalmente dependente da infraestrutura da máquina física. Quando você está na empresa X, comprando os VPS a $2, a $5, e dizendo que comprou uma VPS de 4 núcleos a $5 por mês. Nossa, meu Deus, como eu sou inteligente, como eu sou um gênio, como eu economizo dinheiro. Me desculpa. Você é muito burro ou muito inocente. Isso eu digo não é para defender a empresa X ou Y, porque existem empresas muito superiores à Hoshinger. Existem empresas que operam aí com máquinas que você pode escalar com mais de 1 terabyte de memória RAM, com links de 5, 10 gigabits de rede. Eu mesmo atendo o pessoal do Porto de Santos como cliente e eles têm infraestrutura lá de 10 gigabits rodando. Nunca que isso roda numa VPS, jamais. Mas isso não quer dizer que uma VPS é uma opção ruim, ou que a VPS da empresa X é melhor que da Y. Você tem que entender que ao precificar e qualificar algo, você tem que entender como a infraestrutura da empresa está estabelecida. Então, se eu tenho em uma máquina um AMD EPIC, um processador de última geração, onde eu tenho acesso a 4 núcleos dele, e do outro lado, eu tenho uma empresa me oferecendo, por exemplo, um Intel Xeon, de última geração também, com 4 núcleos disponíveis, o meu desempenho vai ser muito similar. Agora, se eu tenho de um lado um cara me oferecendo um Xeon E5 2620 de segunda geração, cara, me desculpa, ele pode aumentar a quantidade de núcleos que eu não vou ter o desempenho que eu tenho na outra máquina. Porque fisicamente, a máquina do meu cenário onde eu tenho um EPIC, por exemplo, é superior. Naturalmente, os 2 núcleos dela não são iguais aos 2 núcleos daquele Xeon chumbado que alguém me ofereceu. E por que eu estou falando isso? Na maioria esmagadora dos casos, pessoal, preço está associado à qualidade. Isso é inevitável, tá? Se você entende isso, você sabe que para me baratear um produto, eu tenho que te entregar um produto pior. Eu não tenho escolha. Ou eu lucro menos, ou eu te dou um produto pior. E mesmo o lucro, eu tenho um limite do quanto eu posso abrir mão dele. Porque chega uma hora que eu começo a ter prejuízo. Ou eu empato, ou eu tenho um lucro, ou eu tenho um prejuízo. O que algumas empresas fazem para abrir mercado é empatar. Prejuízo, poucas querem absorver, tá? E quando o preço é muito barato, você tem isso daqui no lugar disso daqui. Você tem um processador de 10, 12 anos atrás contra um processador de 2 anos. De 1 ano de lançamento. Entende a diferença? Você tem uma infraestrutura que usa DDR4 ECC com paridade, tudo bonitinho, contra uma infraestrutura rodando com DDR3, com as primeiras frequências. Você tem uma infraestrutura rodando com servidores com DDR5 de alta performance, enquanto na outra infraestrutura você tem um DDR3 de 12 anos atrás. Você tem numa máquina um NVMe de 7.500 megas por segundo, que não vai bater 7.500, tá? Porque lembra que ele está fracionado, então você usa um controle de banda, de bus, de saída, para permitir que todo cliente não fique sem acesso. Você controla o bus entre os clientes para que cada um use um pedaço dessa velocidade. Mas, naturalmente, se o hardware final é mais rápido, obviamente que as VPS terão discos mais rápidos. Ou eu posso ter um SSD que já não é tão rápido quanto o NVMe. Mas, na maioria do cenário, o que você tem é RAID 0 de HD. E aí tem um problema. Acesso a banco de dados mais lento. Só que você, meu querido, você, minha flor, que acha que a sua aplicação é muito importante e que se fosse lento você saberia? Não saberia. A maioria das aplicações, a maioria esmagadora, não precisa de grandes recursos. Por isso você não sente diferença. A maioria das pessoas, quando vem até a comunidade dizer da empresa X ou da empresa Y, vem falar que a aplicação dele rodou num lugar e não rodou no outro. Mas ele não entende que eu posso colocar na minha maquininha uma distribuição Linux como eu, André, gosto. O Linux minimal, sem nada, nenhuma dependência instalada. Já a pessoa mais leiga, que é o caso da grande maioria, vai preferir uma instalação já com dependências instaladas. Eu sei instalar dependências quando a minha aplicação não funciona. Você sabe? Essa é a grande questão. Se você não sabe, você pode ter problemas dentro de uma VPS
e não ter dentro de outras, mas isso não quer dizer que ela é melhor, e sim que o seu conhecimento é limitado. E não tem problema nenhum. Ninguém nasce sabendo. Eu tenho uma comunidade no WhatsApp e o canal no YouTube, onde quando eu tenho um tempo, eu estou sempre publicando vídeo. Eu sou dono de empresa, não sou youtuber. Eu crio conteúdo porque eu gosto. E é claro, a audiência que vocês me trazem também me traz novos clientes e novas oportunidades. Mas a minha empresa existia muito antes do YouTube já. Então, o que eu quero ensinar para vocês é diferenças entre VPS. Não é tudo igual. Não é porque você tem 4 núcleos em uma e 4 núcleos em outra que é a mesma máquina, gente. Não é porque você tem 16 GB de memória em uma e 16 na outra que é a mesma máquina. Existe distinção entre as máquinas. André, como eu vou saber qual VPS é melhor, meu amigo? Como eu vou saber o que tem dentro da infraestrutura dos caras? Fica despreocupado. Essa semana nós vamos publicar um vídeo onde a gente vai ensinar algumas técnicas para você comprar uma VPS, testar a VPS e comparar a VPS. Porque assim você consegue saber se realmente aquele desempenho está chegando próximo do padrão que você gostaria. Eu vou comparar processadores. Aqui dentro da minha empresa eu tenho alguns Intel Xeons mais novos, eu tenho uns Xeons de gerações anteriores, eu tenho AMD EPIC, eu tenho o Ryzen e eu tenho máquinas na AWS que eu posso rodar para comparar para vocês. Eu vou comparar Hoshinger com DigitalOcean, eu vou comparar Hoshinger com Contabo, eu vou comparar para vocês. Fiquem despreocupados, eu vou fazer teste técnico, ensinando como medir potência de processador, capacidade de memória, I/O de disco, tráfego de rede, picos de uso, smoke test, entre outras coisas. Vou deixar tudo mastigadinho para vocês. Só tomem cuidado. Tomem cuidado porque, como eu repeti, eu falei no começo do vídeo, eu repito agora, a maioria das pessoas que estão fazendo conteúdo no YouTube sobre tecnologia não são profissionais de tecnologia. E você não deve aprender tecnologia com pessoas que não são profissionais de tecnologia. André, eu uso ferramentas low code, no code. Meu professor tem que ser um programador? Tem. Porque você pode não saber, mas quem te ensina tem obrigação de saber como as coisas funcionam por baixo dos panos. É obrigação da pessoa saber. Senão, ela está te ensinando algo que nem ela sabe. E aí o risco é seu, ou do seu futuro cliente, tá bom? Então eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo. Provavelmente quando eu lançar esse vídeo, o vídeo onde eu faço o teste de hospedagem já vai estar pronto, já vai estar funcionando aí no ar. Então vai aparecer aqui no card para você em algum lugar. Quer tirar dúvida, trocar ideia? Vem aqui na descrição do vídeo, vem no comentário, perdão, ou eu falando no lugar errado, vem no comentário, conversa com a gente, entra na comunidade, conversa com a gente pelo WhatsApp. Todo mundo se respeitando, todo mundo pode falar. Só tome cuidado com as ciladas que tem por aí e até o próximo vídeo.